Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos na nossa parte 3 dos nossos vídeos relacionados à dinâmica. Nós estamos falando sobre a frente de mecânica, relacionada à frente 1 do nosso cursinho, e estamos no capítulo 8 do livro 2, que é o nosso livro texto. Tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, lembre que essa daqui é uma série de vídeos relacionados à dinâmica, onde no começo começamos a falar sobre força, o que seria massa, o que seria as leis de Newton, que foi o vídeo relacionado à nossa última aula. Então, se você caiu aqui, né, recomendo que você veja as nossas aulas. E se você é novo no cursinho ou novo no canal, peço que você entre no canal e veja também as nossas outras aulas, né? Nós temos as 3 frentes aqui, né? Nós temos as 3 frentes relacionadas à física, onde trabalhamos com todos os conceitos que são abordados. Então nós temos ondulatória, nós temos ótica, nós temos elétrica e temos aqui a parte de mecânica também que estamos trabalhando, tá bom? Pessoal, essa parte aqui é a parte 3, né? A gente vai falar bastante sobre a força-peso. A força-peso, né, por ser a parte penúltima de nossa aula, se não me engano, acho que haverá mais uma parte que eu vou falar um pouco sobre molas e equilíbrio com vocês, e aí a gente finaliza a parte da dinâmica e partiremos para os exercícios e a construção da nossa lista, tá bom? Então, seguimos. Pessoal, a força-peso, né, ela é comumente vista como algo que, pela população, né, como algo que prende a gente no chão, ou popularmente dizendo, quando você vai numa farmácia, as pessoas dizem se pesar, né? Mas o certo, você não está pesando o peso do seu corpo, né? Você está averiguando a sua massa, está vendo a quantidade de matéria que existe no seu corpo. O peso nada mais é do que um produto, né, entre a massa e a aceleração da gravidade que nos prende aqui da Terra, né? O peso, na verdade, ele é uma força de campo, ou seja, ele é uma força que atua num campo onde tem centenas dessas forças que estão afetando a trajetória de um determinado corpo que está presente dentro desse campo. Então, ele é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste. Então, todos os corpos celestes, eles têm essa chamada de força de gravidade. E aí vai depender do quão forte será essa força, vai depender do tamanho da sua massa, do tamanho do seu tamanho em si, tá? A gente tem, então, que os corpos celestes que estão próximos da Terra, nós temos a Lua e os outros corpos que compõem o nosso sistema solar aqui, tá? Todos eles possuem a sua gravidade devido às suas próprias dimensões. E o que determina muito a relação de atração é o que chama a lei gravitacional de Newton, a lei da gravitação universal de Newton. Eu vou explicar um pouco ela mais aqui para vocês depois, tá bom? Ela é uma lei que trabalha bastante com os conceitos que foram enunciados por Newton, né? Mas deixa aqui enunciado a forma que a gente trabalha com o peso. Então, lembrando que o peso nada mais é que o produto da sua massa, o valor da quantidade de matéria de um determinado corpo, vezes a aceleração da gravidade desse corpo celeste que está fazendo, né, causando este campo de força gravitacional, tá bom? Se a gente for trabalhar com similaridades, a força-peso nada mais é que uma relação direta da força do princípio fundamental da dinâmica em que nós vimos na nossa última aula. Se a gente for pegar aqui, ó, se a gente pegar a nossa segunda lei de Newton, onde a força resultante é o produto da massa e da aceleração de um corpo, a força-peso ela segue o mesmo princípio, só que a gente vai trabalhar com os corpos celestes. Pegando aqui, ó, colocando aqui a nossa tabelinha, onde o peso é equivalente à força-peso, né? Esse P aqui é a força-peso, a massa é a massa do corpo, o G é a aceleração da gravidade, nesse caso na Terra que a gente está trabalhando. Aqui ela é a forma mais precisa, né? A medição mais exata do valor da aceleração da gravidade, 9,81, mas não se preocupa se você é cursista você está no cursinho, está trabalhando para os vestibulares, é muito difícil eles utilizar esse valor exato de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Geralmente eles arredondam para o valor de 10, um valor inteiro, o que facilita as nossas contas, né? Mas é interessante a gente saber que o valor real não é o que muitas vezes é colocado nos livros dos vestibulares, que é o valor de 10, e sim de 9,81. Essa é a medição mais precisa
que nós temos aqui. Na cidade de Bauru, se não me engano, um dos experimentos que você tem no laboratório de física é a aferição da gravidade, que dá por volta de 9,80, 9,81 também, tá bom? Seguimos. Pessoal, a força-peso ela é interessante, ela é característica, porque se a gente for voltar para esse último slide aqui, ó, ela é uma força de atração do campo gravitacional que nos puxa. É toda a força que vai puxar a gente para o centro, né? A tendência é levar para o centro desse corpo celeste que está nos puxando, né? Desse corpo que está causando todo esse campo gravitacional que está fazendo essa atração. Então, toda vez que você for trabalhar com a força-peso, a gente precisa lembrar e pontuar, sempre quando for desenhar, fazer um esquema de um diagrama de forças, né, que é muito interessante a gente fazer. Eu vou falar bastante nos nossos exercícios a respeito desse diagrama de forças, que é uma ferramenta essencial para você resolver exercícios relacionados à dinâmica. Então, toda vez que a gente for trabalhar com força-peso, você vai desenhar ela como uma seta, né, um vetor, que está apontado verticalmente para baixo e vai estar sempre relacionada à direção ao centro da Terra. É sempre vertical para baixo em relação à Terra. Então, ó, aqui tem vários exemplos para você perceber que todos eles estão indicados para baixo em relação à Terra, né? Temos aqui a nossa setinha. Então, em todos os pontos aqui, nós temos a presença da força-peso. Aqui nós temos as duas forças que está fazendo uma força para cima, mas ainda temos a força-peso presente, sempre apontando para o centro da Terra. Percebam aqui que na diagonal, a força-peso ela não está na diagonal, justamente porque o centro da Terra não muda de posição. É justamente ele vai apontar para o centro da Terra de maneira ortogonal. Tá bom? A partir disso, nós podemos prosseguir para a próxima força. Esse daqui, ele é um gráfico muito interessante, que tem a ver, se você acompanha as aulas do professor Lucas, relacionado à elétrica, justamente com a lei de Coulomb. Eu faço bastante esse parênteses com a lei de Coulomb, porque tanto a gravitação universal quanto a lei de Coulomb, elas seguem a mesma linha de raciocínio por trabalho de forças, justamente seguem o mesmo equacionamento, porque elas são similares, elas trabalham com as mesmas regras em relação à força, sendo inversamente proporcional à distância, sabe? Então nós temos similaridades a respeito dessas duas equações. Mas você deve pensar assim, nossa, mas uma coisa a gente está falando sobre corpos, sobre cargas elétricas, e você está falando sobre corpos celestes, a força. Há força nos dois, só que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de cargas elétricas, nós temos as forças elétricas de atração e repulsão. Nos corpos celestes, nós só temos as forças de atração, que seguem a lei da gravitação universal de Newton. Esse gráfico aqui, esse é um gráfico chamado como hipérbole cúbica. Ele é um gráfico muito parecido, ele é igual ao gráfico de carga elétrica, quando você trabalha com lei de Coulomb também, a respeito de atração e repulsão de cargas. Como assim? Ele explica basicamente o seguinte: quanto maior a distância que um corpo estiver de um objeto celeste, de um corpo celeste, de um planeta, enfim, de uma força que está puxando, né, nesse caso que é a força de gravidade, a aceleração da gravidade estiver puxando, quanto maior a distância em que um corpo, nesse caso aqui no exemplo nosso, a maçã, ela estiver distante desse nosso corpo celeste, menor será a força gravitacional, menor será a força de atração que o planeta vai exercer sobre ela por conta da gravidade. Vocês podem perceber que se a gente for trabalhar aqui, ó, aqui é a força no eixo vertical, lembrando de interpretação de gráfico, tá, pessoal? Se você não consegue entender o que esse gráfico diz, eu recomendo que você volte algumas aulas na parte que a gente está falando sobre cinemática. Se não me engano, é o capítulo 4 ou 3 do nosso livro texto, da parte 1, do livro 1, tá bom? Ele dá uma explicação bem detalhada sobre gráficos, como que você você consegue interpretar um gráfico, os tipos de gráfico, mesmo que seja de velocidade e aceleração, é interessante para você trabalhar com essa relação de parábola. E se ficar ainda mais confuso, recomendo também que dê uma pesquisada em outras bibliografias. Claro também que você pode vir conversar de maneira aberta com a gente e a gente tira qualquer tipo de dúvida sua a respeito do conteúdo, tá? De maneira que facilite o seu compreendimento e aí você consiga estudar de maneira mais eficiente, tá bom? Esse gráfico aqui, se a gente for pegar na força vertical, né?
sendo a força o eixo vertical e a distância a horizontal, nós podemos perceber que o quê? Quanto mais próximo o nosso objeto está do eixo zero, né? Quanto menor a distância, quanto mais próximo ele está aqui, desse nosso ponto zero aqui, maior a força que está sendo aplicada. De modo que, quanto maior a distância, a gente tem que, para cada par, são os pares ordenados para maior distância, nós temos relacionados também uma menor força. Tá bom? O que seria a força normal? A força normal, ela nada mais é que uma força de reação em que uma superfície que ela exerce sobre um corpo que está sempre apoiado nela. Ela precisa estar necessariamente apoiado. É uma força que você vai escrever ela, você vai rabiscar ela quando for fazer um diagrama de corpo livre, ou simplesmente para imaginar no exercício, é uma força que está sendo apontada verticalmente para cima. Ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, a gente tem que sempre, quando for desenhar num plano inclinado ou qualquer tipo de superfície, lembrar de fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. 90 graus ou ortogonal, tá bom? Se a gente for pegar aqui, ó, em deslocamentos horizontais ou em repouso, a força resultante vertical é zero. Nesse caso, a gente tem que lembrar que não é só porque eu não desenhei a minha força-peso que ela não existe, tá, pessoal? E vamos lembrar que, sendo a força normal ortogonal à superfície, a força-peso ela não é ortogonal. Ela estaria, ó, se eu for pegar aqui a nossa canetinha, ela estaria aqui assim, ó. Ela não estaria ortogonal à superfície. Ela estaria apontando para o centro da Terra, tá bom? Formaria um ângulo aqui, e a gente teria que, fosse resolver um exercício de atrito ou força aplicada num bloco que está deslizando, nós teríamos que trabalhar com a decomposição desses dois vetores para resolver o exercício, tá bom? Nesse caso aqui, ela não é 90 graus com a superfície. A força-peso aponta para o centro da Terra e a força normal é 90 graus com a superfície, por isso que ela está aqui. Quando o objeto está na horizontal e está em repouso, a força normal e a força-peso elas são iguais. Nesse caso, elas acabam se cancelando por possuírem o mesmo valor, porque nós temos a força-peso que está puxando o objeto e a força normal nada mais é que a força que o objeto exerce, que é a reação da superfície do objeto que está exercendo a força naquela região, tá bom? A gente tem que lembrar que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio, tá bom? Ela é sempre formando um ângulo de 90 graus à superfície de apoio, diferente da nossa força-peso, tá bom? Da mesma forma que a gente colocou um diagrama aqui sobre a força-peso, aqui tem um diagrama explicando um pouco sobre a força normal, tá bom? Nesse caso aqui, o N é igual a zero, a força normal é igual a zero, porque o corpo não está sendo apoiado em nenhuma superfície. Logo, se ele não está apoiado em nenhuma superfície, não há uma força de reação em que essa superfície faça, não há força-peso, não há uma força de reação que a superfície faça para haver uma força normal em cima disso. Nesse caso, só haveria a força-peso, tá bom? O que seria, na verdade, eu falei um pouco sobre a balança com vocês, mas o que de fato elas medem? Elas medem o peso, elas medem a massa, mas é interessante a gente trabalhar com o que elas mediriam de fato, tá bom? Quando a gente está falando das balanças de farmácia, elas medem a força normal. Se a gente for pensar que a força normal nada mais é que a reação da superfície à força aplicada nela, nada mais é do que a força normal que está sendo medida ali. De maneira que, se a gente for mudar a localização, né, dessa balança de um plano horizontal, alguma coisa, você nunca vai ver uma balança em um ponto horizontal, em um lugar horizontal. Porque o modo que você trabalha com a superfície que está sendo ali colocada para fazer a aferição do seu peso, da sua massa, afeta nos cálculos dessa balança, que trabalha justamente com uma mola, um sistema de molas para averiguar a sua massa, porque se você modifica a sua superfície de modo igual que seja aqui, né? Se a gente colocar a balança aqui, nesse ponto,
Deixa eu voltar para o apontador. Se a gente colocar a balança aqui nesse ponto, vai haver uma distinção entre a força normal que está sendo colocada, que está sendo aferida, por conta da força peso que está num ponto diferente, que ela está numa outra direção, que está apontada, obviamente, para o centro da Terra. Tá? O que aconteceria se a gente fosse, se a gente fizesse um experimento igual esse daqui, ó? Balança ou dinamômetro? Dinamômetro é um objeto, né, é um medidor que trabalha averiguando a força que está sendo aplicada em um determinado ponto, tá bom? Se a gente for pegar aqui, ó, o que indica a leitura, se a gente colocar uma balança dentro de um elevador que está subindo e está descendo, o que vai indicar na nossa leitura? Ó, se a gente for pegar, né, considerar a seguinte situação, num elevador descendo, a gente vai sentir a gravidade mais fraca, porque vamos estar a favor da gravidade. Logo, a balança ela averiguará um peso diferente, um valor de massa diferente, porque você estará mais leve por conta da presença da aceleração da gravidade que está junto ao movimento do elevador. No caso, quando o elevador sobe, é interessante a gente trabalhar porque a aceleração da gravidade está no sentido para baixo aqui e estaremos subindo no sentido contrário da aceleração da gravidade. Logo, o que vai acontecer? Quando a gente coloca a balança quando o elevador sobe, haverá uma força muito maior por conta da pressão, né? Os nossos pés eles vão exercer uma pressão maior sobre a balança e isso acabará acarretando um peso maior na aferição da balança. Logo, é interessante que a gente pensar que o fato da gente estar fazendo uma maior pressão, né, ou seja, a superfície que está sendo aqui colocada está exercendo, logo, se a gente está fazendo uma maior pressão sobre a superfície, a força normal também exercerá uma maior força em resposta disso, segundo a terceira lei de Newton, tá? A partir disso, a gente tem um maior peso aqui. Então, se você ver um elevador que tem uma balança, por acaso, né, mesmo que seja um experimento mental, não se assuste com o valor, às vezes, diferente que você vá medir em cima disso, em cima desta balança, se você for subir por acaso, tá? Se você for realmente querer ficar feliz com um valor de massa mais baixo, eu recomendo que você suba na balança enquanto o elevador estiver descendo, tá bom? Pessoal, essa daqui foi a nossa aula. Foi bem mais tranquila, porque a gente está falando tópico por tópico, de maneira que a gente consiga falar bastante também e que seja bem completa a aula, de modo que não fique muito extenso, não fique muito desgastante para vocês e que ainda assim seja de cunho bem didático e divertido e não fique muito maçante para ficar cansativo para vocês, porque a gente sabe que vocês têm outras aulas também para acabar correndo atrás do conteúdo, tá bom? Vai finalizar a nossa aula, acho que mais uma parte. A última parte eu vou falar bastante sobre mola, sobre a lei de Hooke, que a gente vai trabalhar em cima disso. E a partir desse momento a gente vai começar os exercícios. E aí os exercícios, pessoal, eu separei em 2 vídeos, né? Eu separo sempre em 2 vídeos os exercícios, justamente para a gente conseguir trabalhar bem e acaba sendo que eles passam as meia hora, eles passam os 30 minutos, muitas das vezes por conta de eu pegar passo a passo dos exercícios para as pessoas que às vezes não conseguem enxergar logo de cara, e a gente sempre fica comentando bastante sobre eles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com nós, os professores, né? Vocês têm o nosso contato nos grupos de WhatsApp, nós temos o grupo do Facebook, porque estamos sempre à disposição de qualquer tipo de contato. Não fique com a dúvida para si, converse com um colega, converse conosco, que a gente está sempre aqui para trazer o melhor tipo de conteúdo. Se vocês querem outras referências de leitura, venham conversar com a gente, que a gente manda qualquer tipo de conteúdo extra para vocês estarem sempre aprimorando o conhecimento e assim desenvolver melhor os seus estudos, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Abraços!